11 técnicas de análise de riscos. Este é o último vídeo da série, e nele lhe apresento 11 técnicas de análise de riscos. De acordo com a NBR 31000, Gestão de Riscos, Princípios e Diretrizes, a finalidade da avaliação de riscos é auxiliar na tomada de decisões com base nos resultados das análises de riscos, sobre quais riscos necessitam de tratamento e a prioridade para a implementação do tratamento. A avaliação de riscos envolve comparar o nível de risco encontrado durante o processo de análise com os critérios de risco estabelecidos quando o contexto foi considerado. Com base nesta comparação, a necessidade do tratamento pode ser considerada. A análise de riscos pode ser realizada com diversos graus de detalhe, dependendo do risco, da finalidade da análise e das informações, dados e recursos disponíveis. Dependendo das circunstâncias, a análise pode ser qualitativa, semi-quantitativa ou quantitativa, ou uma combinação destas. Técnica 1. Análise de gravata borboleta. Bowtie. Análise de gravata borboleta é uma forma diagramática simples de descrever e analisar os caminhos de um risco, das causas às consequências. Pode ser considerado uma combinação do pensamento de uma árvore de falhas analisando a causa de um evento, representada pelo nó de uma gravata borboleta, e uma árvore de eventos analisando as consequências. No entanto, o foco da gravata borboleta está nas barreiras entre as causas e o risco e as consequências. Os diagramas de gravata borboleta podem ser construídos a partir de árvore de falhas e eventos, mas são mais frequentemente desenhados diretamente de uma sessão de brainstorming. A análise da gravata borboleta é usada para exibir um risco que mostra uma gama de possíveis causas e consequências. É usado quando a situação não garante a complexidade de uma análise completa da árvore de falhas, ou quando o foco é mais para garantir que uma barreira ou controle para cada caminho de falha. É útil onde existem caminhos claros e independentes que levam ao fracasso. A análise de gravata borboleta é geralmente mais fácil de entender do que a árvore de falhas e eventos, e, portanto, pode ser uma ferramenta de comunicação útil, onde a análise é realizada usando técnicas mais complexas. Técnica 2. Manutenção centrada em confiabilidade, RCM. A manutenção centrada na confiabilidade, RCM, é um método para identificar as políticas que devem ser implementadas para gerenciar falhas, de forma a alcançar a eficácia e eficiência para a segurança, disponibilidade e economia de operação necessárias para todos os tipos de equipamentos. RCM agora é uma metodologia comprovada e aceita, usada em uma ampla gama de indústrias. RCM fornece um processo de decisão para identificar os requisitos de manutenção preventiva, aplicáveis e eficazes para os equipamentos de acordo com as consequências de segurança, operacionais e econômicas, de falhas identificáveis e o mecanismo de degradação responsável por essas falhas. O resultado final de consequências de segurança, operacionais e econômicas, de falhas identificáveis e o mecanismo de degradação responsável por essas falhas. O resultado final de trabalhar através de processos é um julgamento quanto à necessidade de realizar uma tarefa de manutenção ou outra ação, como mudanças operacionais. Detalhes sobre o uso e a aplicação do RCM são fornecidos na IEC 6030311. Todas as tarefas são baseadas na segurança em relação ao processo e ao meio ambiente, e em questões operacionais ou econômicas. No entanto, deve-se observar que os critérios considerados dependerão da natureza do produto e da sua aplicação. Por exemplo, um processo de produção deve ser economicamente viável e pode ser sensível a considerações ambientais estritas, enquanto um item de equipamento de defesa deve ser operacionalmente bem-sucedido, mas pode ter critérios de segurança, econômicos e ambientais, menos rigorosos. O maior benefício pode ser alcançado por meio do direcionamento da análise, onde as falhas teriam sérios efeitos de segurança, ambientais, econômicos ou operacionais. A RCM é usado para garantir que a manutenção aplicável e eficaz seja realizada, e é geralmente aplicado durante a fase de projeto e desenvolvimento, e em seguida, implementado durante a operação e manutenção. Técnica 3. Análise furtiva, SA, e análise de circuito furtivo, SCI. A análise furtiva, SA, é uma metodologia para identificar erros de projeto. Uma condição de fuga é um hardware latente, software ou condição integrada que pode causar a ocorrência de um evento indesejado ou inibir um evento desejado, e não é causado por falha de componente. Essas condições são caracterizadas por sua natureza aleatória e capacidade de escapar da detecção durante os mais rigorosos testes de sistemas padronizados. Condições de fuga podem causar operação inadequada, perda de disponibilidade do sistema, atrasos no programa, ou mesmo morte ou ferimentos ao pessoal. A análise de circuito furtivo, SCA, foi desenvolvido no final dos anos de 1960 para a NASA, para verificar a integridade e funcionalidade de seus projetos. Serviu como uma ferramenta útil para descobrir caminhos de circuitos elétricos não intencionais e auxiliar na criação de soluções para isolar cada função. No entanto, com o avanço da tecnologia, as ferramentas para análise de circuitos furtivos também tiveram de avançar. A análise furtiva inclui e excede em muito a cobertura da análise do circuito furtivo. Ele pode localizar problemas em hardware e software, usando qualquer tecnologia. As ferramentas de análise rápida podem integrar várias análises, como árvore de falhas, modo de falha e análise de efeitos, fêmea, estimativas de confiabilidade, etc., em uma única análise, economizando tempo e despesas de projeto.
Técnica 4. Análise de Markov. A análise de Markov é usada onde o estado futuro de um sistema depende apenas de seu estado atual. É comumente usado para análise de sistemas reparáveis que podem existir em vários estados, e o uso de uma análise de bloco de confiabilidade seria inadequado para analisar o sistema de forma adequada. O método pode ser estendido a sistemas mais complexos, empregando processos de Markov de ordem superior, e é restrito apenas pelo modelo, cálculos matemáticos e suposições. O processo de análise de Markov é uma técnica quantitativa e pode ser discreta, usando probabilidade de mudança entre os estados, ou contínua, usando taxas de mudança entre os estados. Enquanto a análise de Markov pode ser realizada manualmente, a natureza das técnicas se presta ao uso de programas de computador, muitos dos quais existem no mercado. A técnica de análise de Markov pode ser usada em várias estruturas e sistemas, com ou sem reparo, incluindo componentes independentes em paralelo, componentes independentes em série, sistema de compartilhamento de carga, sistema standby, incluindo o caso em que pode ocorrer falha de comutação, sistemas degradados. A técnica de análise de Markov também pode ser usada para calcular a disponibilidade, incluindo a consideração dos componentes sobressalentes para reparos. Técnica 5. Simulação de Monte Carlo. Muitos sistemas são muito complexos para os efeitos da incerteza sobre eles serem modelados usando técnicas analíticas, mas eles podem ser analisados considerando as entradas como variáveis aleatórias e executando um número n de cálculos, chamados de simulações, por amostragem de entrada para n resultados possíveis do resultado desejado. Mas eles podem ser avaliados considerando as entradas como variáveis aleatórias e executando um número n de cálculos, chamados de simulações por amostragem de entrada para obter n resultados possíveis do resultado desejado. Este método pode abordar situações complexas que seriam muito difíceis de entender e resolver por um método analítico. Os sistemas podem ser desenvolvidos usando planilhas e outras ferramentas convencionais, mas ferramentas mais sofisticadas estão prontamente disponíveis para ajudar com requisitos mais complexos, muitos dos quais agora são relativamente baratos. Quando a técnica foi desenvolvida pela primeira vez, o número de interações necessárias para simulações de Monte Carlo tornou o processo lento e demorado, mas os avanços nos computadores e nos desenvolvimentos teóricos, como a amostragem do hipercubo latino, tornaram o tempo de processamento quase insignificante para muitas aplicações. A simulação de Monte Carlo fornece um meio de avaliar o efeito da incerteza nos sistemas em uma ampla gama de situações. É normalmente usado para avaliar a gama de resultados possíveis e a frequência relativa aos valores nessa faixa, para medidas quantitativas de um sistema, como custo, duração, rendimento, demanda e medidas semelhantes. A simulação de Monte Carlo pode ser usada para dois propósitos diferentes: propagação da incerteza em modelos analíticos convencionais, cálculos probabilísticos quando as técnicas analíticas não funcionam. Técnica 6. Estatísticas bayesianas e redes bayesianas. As estatísticas bayesianas são atribuídas ao reverendo Thomas Bayes. Sua premissa é que qualquer informação já conhecida, o anterior, pode ser combinada com a medição subsequente, o posterior, para estabelecer uma probabilidade geral. A estatística bayesiana difere da estatística clássica, porque não assume que todos os parâmetros de distribuição sejam fixos, mas que os parâmetros são variáveis aleatórias. Uma probabilidade bayesiana pode ser mais facilmente compreendida se for considerada como o grau de crença de uma pessoa em um determinado evento, em oposição ao clássico, que se baseia em evidências físicas. Como a abordagem bayesiana é baseada na interpretação subjetiva da probabilidade, ela fornece uma base pronta para o pensamento de decisão e o desenvolvimento de redes bayesianas, ou redes de crenças ou redes bayesianas. Nos últimos anos, o uso da teoria de Bayes e das redes se espalhou em parte por causa de seu apelo intuitivo e também por causa da disponibilidade de ferramentas de computação de software. Redes Bayes têm sido usadas em uma ampla gama de tópicos: diagnóstico médico, modelagem de imagem, genética, reconhecimento de fala, economia, exploração espacial e nos poderosos motores de busca da web usados hoje. Eles podem ser valiosos em qualquer área onde haja necessidade de descobrir variáveis desconhecidas, por meio da utilização de relacionamentos e dados estruturais. As redes Bayes podem ser usadas para aprender relações causais para dar uma compreensão sobre um domínio de um problema e para prever as consequências da intervenção. Técnica 7. Curvas FN. Curvas FN são a representação gráfica da probabilidade de eventos causando um determinado nível de dano a uma determinada população. Na maioria das vezes, elas se referem à frequência de ocorrência de um determinado número de vítimas. As curvas FN mostram a frequência cumulativa, F, na qual N ou mais membros da população que será afetada. Altos valores de N, que podem ocorrer em um F de alta frequência, é de interesse significativo porque pode ser social e politicamente inaceitável. Curvas FN são uma forma de representar os resultados da análise de risco. Muitos eventos têm uma alta probabilidade de um resultado de baixa consequência e uma baixa probabilidade de um resultado de alta consequência. As curvas FN fornecem uma representação do nível de risco, que é uma linha que descreve esse intervalo.
em vez de um único ponto que representa um par de probabilidade de consequência. As curvas FN podem ser usadas para comparar riscos, por exemplo, para comparar riscos previstos contra critérios definidos como uma curva FN, ou para comparar riscos previstos com dados de incidentes históricos, ou com critérios de decisão, também expressos como uma curva FN. Técnica 8. Índice de risco. O índice de risco é uma medida semi-quantitativa de risco que é uma estimativa derivada de uma abordagem de pontuação usando escalas ordinárias. Os índices de risco podem ser usados para classificar uma série de riscos, usando critérios semelhantes para que possam ser comparados. As pontuações são aplicadas a cada componente de risco, por exemplo, características do contaminante, fontes, a gama de possíveis vias de exposição e o impacto dos receptores. Os índices de risco são essencialmente uma abordagem qualitativa para classificar e comparar riscos. Embora os números sejam usados, isso é simplesmente para permitir a manipulação, em muitos casos em que o modelo ou sistema subjacente não é bem conhecido ou não pode ser representado. É melhor usar uma abordagem qualitativa mais aberta. Os índices podem ser usados para classificar diferentes riscos associados a uma atividade se o sistema for bem compreendido. Eles permitem a integração de uma gama de fatores que têm impacto sobre o nível de risco, em uma única pontuação numérica para o nível de risco. Os índices são usados para muitos tipos diferentes de risco, geralmente como um dispositivo de escopo para classificar o risco de acordo com o nível de risco. Isso pode ser usado para determinar quais riscos precisam de uma avaliação mais detalhada e possivelmente quantitativa. Técnica 9. Matriz de consequência, probabilidade. A matriz de consequência, probabilidade, é um meio de combinar classificações qualitativas ou semi-quantitativas de consequência e probabilidade para produzir um nível de risco ou classificação de risco. O formato da matriz e as definições aplicadas a ela dependem do contexto em que é usada, e é importante que o design apropriado seja usado para as circunstâncias. Uma matriz de consequência, probabilidade, é usada para classificar riscos, fontes de risco ou tratamentos de risco com base no nível de risco. É comumente usado como uma ferramenta de triagem quando muitos riscos foram identificados. Por exemplo, para definir quais riscos precisam de análise adicional ou mais detalhada, quais riscos precisam de tratamento primeiro ou quais precisam ser encaminhados a um nível superior de gerenciamento. Também podem ser usados para selecionar quais riscos não precisam ser considerados mais neste momento. Este tipo de matriz de risco também é amplamente utilizado para determinar se um determinado risco é amplamente aceitável ou inaceitável, de acordo com a zona onde está localizado na matriz. A matriz de consequência probabilidade também pode ser usada para ajudar a comunicar um entendimento comum para os níveis qualitativos de risco em toda a organização. A maneira como os níveis de risco são definidos e as regras de decisão atribuídas a eles devem estar alinhados com o apetite de risco da organização. Uma forma de matriz de consequência probabilidade é usada para análise de criticidade no FEMECA ou para definir prioridades segundo o RASOP. Também podem ser usados em situações em que haja dados suficientes para uma análise detalhada ou a situação não justifique o tempo e esforço para análise mais quantitativa. Técnica 10. Análise de custo-benefício, CBA. A análise de custo-benefício pode ser usada para avaliação de risco, onde os custos totais esperados são pesados contra os benefícios totais esperados, para escolher a opção melhor ou mais lucrativa. É uma parte implícita de muitos sistemas de avaliação de risco. Pode ser qualitativo ou quantitativo, ou envolver uma combinação de elementos quantitativos e qualitativos. O CBA quantitativo agrega o valor monetário de todos os custos e benefícios para todas as partes interessadas, que estão incluídas no sistema, e ajusta para diferentes períodos de tempo em que os custos e benefícios são acumulados. O valor presente líquido, VPL, que é produzido, torna-se uma entrada para as decisões sobre um risco. Um NPV positivo associado a uma ação normalmente significaria que a ação deveria ocorrer. No entanto, para alguns riscos negativos, particularmente aqueles que envolvem riscos à vida humana ou danos ao meio ambiente, o princípio ALARP pode ser aplicado. Isso divide os riscos em 3 regiões, um nível acima do qual os riscos negativos são intoleráveis e não devem ser assumidos, exceto em circunstâncias extraordinárias, um nível abaixo do qual os riscos são insuficientes e precisam apenas ser monitorados para garantir que permaneçam baixos, e uma banda central, onde os riscos são tão baixos quanto razoavelmente praticável, a LARP. Em direção à extremidade de menor risco dessa região, uma análise de custo-benefício estrita pode ser aplicada, mas onde os riscos são quase intoleráveis. A expectativa do princípio ALARP é que o tratamento ocorrerá a menos que os custos de tratamento sejam grosseiramente desproporcionais ao benefício obtido. A análise de custo-benefício pode ser usada para decidir entre opções que envolvem risco, por exemplo, como entrada em uma decisão sobre se um risco deve ser tratado, para diferenciar e decidir sobre a melhor forma de tratamento de risco, para decidir entre diferentes cursos de ação.
Técnica 11. Análise de decisão multicritério, MCDA. O objetivo é usar uma gama de critérios para avaliar de forma objetiva e transparente o valor geral de um conjunto de opções. Em geral, o maior objetivo é produzir uma preferência de ordem entre as opções disponíveis. A análise envolve o desenvolvimento de uma matriz de opções e critérios que são classificados e agregados para fornecer uma pontuação geral para cada opção. MCDA pode ser usado para comparar várias opções para uma análise de primeira passagem para determinar as opções preferidas e potenciais e opções inadequadas. Comparar opções onde há critérios múltiplos e, às vezes, conflitantes. Alcançar um consenso sobre uma decisão em que diferentes partes interessadas têm objetivos ou valores conflitantes.